Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Toda glória tem um preço, sem dúvida alguma. Para se alcançar qualquer coisa nesta vida, paga-se um preço. E preço não quer dizer somente dinheiro. Dedicação, apreço, vida, critério, caráter, abnegação e tantas outras características, tantos outros predicados, tantas outras virtudes pagam o preço da glória. Para começar, o poder sem caráter é diabólico. O homem que entra pela janela, isto quer dizer que alcança as coisas sem o devido preço, alcança a glória sem o devido merecimento, é um farsário. E tem uma coisa, quando ele for descer, ele descerá como subiu. Sempre devemos observar isto com atenção. Descer como subiu. Alguém disse de alguém presunçoso, fraudulento, que teve que descer. Ele disse exatamente isto. Se tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. É próprio, é natural que o homem tenha que descer, mas contanto que ele desça como subiu. É natural, principalmente se tratando do homem de Deus. Aquele homem que começa com humildade, com sofrimento, que não chegou lá em cima à custa do suor dos outros, da fama dos outros, que não chegou lá em cima de carona, mas pelos seus próprios esforços. É claro que todos nós somos ajudados,
tudo tem o seu lugar, mas não como alguém que cospe no prato que comeu. Sim, os ouvintes estão entendendo porque isso é para o bem de todos nós. O jovem, a criança, deve pensar no seu esforço próprio, na sua boa vontade, no seu critério. Porque, se temos de vencer, nós temos que lutar. E por isso existe aquela grande oração daquele evangelista. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Meus ouvintes, na verdade, Deus faz tudo por nós. Nós temos um exemplo nas Escrituras, no ministério de Jesus, muito importante. É quando ele chegou junto ao túmulo de Lázaro, que jazia 4 dias no sepulcro. Ele disse: tirai a pedra. Ora, tirar a pedra, colocar pedra, enterrar, é coisa que o homem pode fazer. Matar é coisa que o homem pode fazer. Matar o nome, difamando, desonrando. Colocar pedra é coisa que o homem pode fazer. E o homem pode também tirar a pedra. Portanto, ele disse: tirai a pedra. Porque ali, até então, era coisa de homem para homem. Porque Jesus era totalmente homem, como também totalmente Deus. Então, como homens, vamos tirar a pedra. Tirai a pedra. Agora, o que vocês não podem fazer, eu, como Deus, vou fazer. Eu vou mandar ele sair para fora. Eu vou levantá-lo. E disse: Lázaro, sai para fora. Aquilo foi o suficiente. Então, meus amiguinhos, crianças, adolescentes, o profeta diz: como você quer que Deus te ajude a passar nas provas do final do ano, se você não estuda e depois quer colar na hora das provas, isso mostra que não é bom o seu caráter. Se você passar, você não é um vitorioso. Você não carrega aquela fibra, aquele prazer de ter vencido, de ter superado, de ter conquistado aquela provação. Você passou à custa de outrens. Então, há coisas que somente Deus pode fazer por nós. Há coisas que Deus faz por todo o mundo, para todos os homens, para toda a humanidade, como derramar chuva e mandar sol sobre justos e injustos, sobre o joio e sobre o trigo. Mas há determinadas coisas que Deus só faz realmente com seus filhos, para seus filhos. Mas todos nós não somos filhos de Deus? Não, não. Isso é o ensinamento da serpente. É doutrina da serpente. Todos somos criaturas de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nascemos do Espírito. E por isso clamamos: Abba, Pai. Porque essa é uma invocação que só os filhos tinham direito de fazer, não os servos. Abba, Pai.
E esse Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Mas para começar, vem a eleição. E como Paulo afirma nas escrituras que citamos na abertura dessa programação, na epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que tivéssemos fama, personalismo, fôssemos grandes homens? Não, não, não. Deus se esconde e se revela em simplicidade, e os seus maiores eventos, suas maiores obras, sempre foram realizadas através de pessoas pequenas, gente pequena, gente simples, gente humilde. Então, São Paulo diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora, quem é irrepreensível aqui nessa terra? Ninguém. Ninguém. Mas Paulo está deixando bem claro, irrepreensíveis diante dele. Acusações nós vamos ter sempre aqui. Eu tenho inimigos gratuitos. Você tem inimigos também. Eu sou acusado 24 horas por dia. Você também é. Mas acontece que você é defendido. Eu sou defendido, o Filho de Deus, o eleito, elegido desde antes da fundação do mundo, é representado junto a Deus. É irrepreensível por representação. É perfeito por representação. É pelo Abba, Pai, é pelo Espírito, é pelo ofício sacerdotal do próprio Deus, no Senhor Jesus Cristo. Alguém fez essa pergunta. Está bem, tudo isso é muito claro sobre Deus ser somente 3 ofícios e não 3 pessoas distintas. Mas o que me põe em dificuldade foi o que Estevão viu. Jesus ao lado do Pai, à destra do Pai, à direita do Pai. É exatamente isso, direita, destra quer dizer poder. O cordeiro é sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos enviados a toda a terra, os 7 mensageiros. Isto quer dizer que durante esse período das 7 eras, ele estaria na intercessão. Na verdade, ele é leão da tribo de Judá. Não temas, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando olhei, não vi o leão, eu vi um cordeiro sangrento com 7 pontas. Esse cordeiro sangrento com 7 pontas, isso é Apocalipse 5. É o leão da tribo de Judá. Quando ele olhou, ele viu exatamente essa representação pela sua igreja durante os 7 períodos. Paulo faz aquela pergunta, pois bem, estamos na graça, então vamos abusar da graça, vamos fazer o que bem entendemos, porque ele está na nossa representação. Não. É justamente o que identifica o crente representado nos céus. Essa identificação do Filho de Deus está exatamente nisto, que ele procura honrar essa representação, ele crê nessa representação, ele crê nesse advogado, ele crê nesse paráclito. Ora, isso é tão maravilhoso, isso consola mais do que música.
mais do que ritmos quentes, mais do que bola na rede, mais do que copo de cerveja, mais do que banho de champanhe. A comparação é rude, é insignificante. Isso consola mais do que o cigarro, mais do que a beleza, mais do que o sexo, mais do que a fama, mais do que o dinheiro. Isso que quer dizer mais de Cristo. Isso quer dizer o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, uma característica perfeita do eleito é a separação. Nós já vimos isto, que Abraão teve que separar-se de sua parentela. Vimos que Moisés teve que ficar separado. Paulo foi lá para o deserto da Arábia, separado de tudo. Nós estamos misturados. Nós somos pregadores, conversadores. É nos hotéis, é nos restaurantes, nos minis encontros. Nós somos uns meros conversadores, maledicentes, murmuradores. E depois queremos o poder de Deus, como dos apóstolos. Eu tenho uma frase escrita em nossos aposentos. Quando o homem fala mais com Deus, ele fala menos com os homens. Vamos repetir? Quando o homem fala mais com Deus, ele fala menos com os homens. Isto é Tiago, capítulo 3. O mestre começa ali em Tiago, capítulo 3. O mestre não começa no seminário. O mestre não começa em um dom de eloquência. O mestre começa em São Tiago, capítulo 3. Que ligação tem o mestre com a língua? Veja lá. A sua Bíblia, abra. Irmã, irmão. São Tiago, capítulo 3. Por isso que os grandes mestres, quando chegam na casca fina do gelo, estão se afundando, estão perecendo. Essa é a grande verdade. Mas os apóstolos eram de poucas palavras. Por isso que eles falavam, acontecia. Os apóstolos não tinham ouro nem prata. O dinheiro que o povo pegava, compungido pelo Espírito Santo, e colocava aos seus pés, eles não compravam carros novos, eles não compravam fazendas, eles não compravam edifícios para deixarem para a viúva. Eles não estavam preocupados com isso. Só que não havia nenhum necessitado no meio deles. Você sabe, meu ouvinte, que se a igreja não tivesse casada com o Estado, em fornicação com os reis da terra, nós não teríamos meninos de rua, nós não teríamos mendigos, nós não teríamos esse clamor terrível sobre a previdência social. Se a igreja fosse realmente o sal da terra, ela não teria ouro e nem prata, como São Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem, o coxo que estava mendigando ali há 38 anos, se pôs de pé, saltando e glorificando a Deus. Mas hoje, os apóstolos de hoje têm que comprar rede de televisão, rádio, e fazer esse evangelismo em massa. E nós temos aí um mundo de dinheiro enrolado em tudo isso. E Jesus me libertou, artista de rádio, de futebol, de cinema,
Jesus, 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 Jesus. As taças de Deus misturadas no banquete de Belsazar com a escritura na parede, decretando juízo. Essa é a grande verdade. Eu fico com vergonha dos apóstolos, eu tenho vergonha do profeta desta era. Quão longe nós estamos de vivermos esta mensagem, porque eu posso ser batista, eu posso ser presbiteriano a contento, eu posso ser católico a contento, eu posso ser pentecostal de qualquer ala a contento, posso preencher o requisito de qualquer denominação, mas essa mensagem não. Essa mensagem é aquilo que sempre foi durante as eras. É aquilo que Pedro disse: nesse caso, Senhor, quem poderá se salvar? Jesus responde: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É só Deus. Isso é questão de eleição. É questão de predestinação. Ser elegido desde antes da fundação do mundo. Porque a maior arena, o maior sofrimento que nós temos hoje é por não nos encontrarmos enquadrados nesta mensagem que pregamos. Ela é Deus. Ela é a palavra revelada. Essa é que é a arena da era. Todo mundo está sofrendo os males da inflação, das dificuldades da vida. Todo mundo. Todo mundo está crucificado como os dois salteadores, um do lado, outro do outro. Mas o sofrimento, a angústia maior é conhecer a verdade. Por isso, nós temos que ter a revelação dessa representatividade, desse representante que está lá em cima. Por isso Deus pode usar um homem como tem nos usado e nós permanecermos simples, humildes. E a igreja não ter viúva necessitada, a igreja não ter nenhum menino de rua. Cadê a dispensa que as igrejas têm para as viúvas? Por que as viúvas da igreja têm que sair pedindo ao Estado, mendigando na rua? Cadê os diáconos da igreja para cuidarem das viúvas, dos necessitados? Eu digo, a minha igreja não mendiga o pão. Não pode. E não vem para ela por causa disso, porque nós temos uma junta de diáconos para julgar a cada caso especialmente. De acordo com a ordem da igreja, como São Paulo ensinou e o profeta de Deus ensinou. Mas as nossas viúvas não estão perambulando por aí, não. Não é tocando trombeta, não, mas por que os diáconos foram instituídos lá na Bíblia Sagrada, na igreja primitiva? Para quê e por quê? É para serem cabos políticos? Quão longe estamos do alvo. Mas nós vamos parar por aqui. Quem sabe Deus nos permite continuar. O Senhor te abençoe. O Senhor testifique dentro de você da sua eleição, da sua predestinação. E você então crerá na representatividade do Cordeiro Sangrento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.